Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Pernambucana e a gente ainda vai contar com a participação do professor Daniel Silva. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Daniel Silva, eu sou professor de História e vou falar um pouquinho para vocês sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, a Revolução Pernambucana de 1817 é um movimento extremamente significativo para a história do Brasil. É um dos poucos movimentos ou rebeliões populares que se desencadearam e que de fato conseguiram proclamar uma república. Pernambuco chegou a ser país durante aproximadamente 2 meses e é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, não é isso, professor Daniel? A revolução que deu origem a um movimento extremamente interessante, o único movimento que de fato rompeu com Portugal, né? Diferentemente da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira, e que conseguiu fazer com que Pernambuco e algumas províncias ao redor se transformassem em um país independente, em um país republicano, inspirado na Revolução Francesa, inspirado na independência dos Estados Unidos, inspirado no movimento iluminista, né? Qual seria a origem desse movimento, né? Nós podemos colocar que o movimento está relacionado com a presença da corte real, né, que veio de Portugal para o Brasil para daqui administrar o Império Português, né? Alguns documentos foram assinados, alguns acordos foram feitos e houve uma maior liberdade econômica, isto é verdade. No entanto, né, para sustentar as regalias que a família real portuguesa necessitava, houve uma brusca cobrança, um brusco aumento de impostos. E Pernambuco terminou prejudicado por isso, porque houve uma espécie de simultaneidade. No momento em que Dom João estava aumentando os impostos, a situação econômica de Pernambuco não estava nas melhores. Crise na produção do açúcar, crise na produção do algodão, né? Então, por causa dessa dificuldade econômica, a população estava tendo dificuldade para quitar os seus débitos com a coroa portuguesa. E além dos que o professor Daniel apontou inicialmente para vocês, a gente pode entender que há um momento significativo que contribui bastante, que é a seca de 1816. Pernambuco passa por uma forte seca, o Nordeste passa por uma forte seca no ano de 1816. E isso afeta todos os produtores de açúcar e de algodão que já estavam fragilizados há um bom tempo. E além dessa questão dos altos tributos colocados pela família real para manter-se no Rio de Janeiro, o Pernambuco passa por sofrer com essa seca e isso vai minar ainda mais essa parcela da população, sobretudo da nossa região. Outro fator que contribui bastante também é que, além de ter que lidar com todas essas diversidades, não se podia se expressar, haja vista que não existia uma imprensa livre durante esse período. O que existia era a chamada imprensa régia, ou seja, você, além de ter que pagar muitos tributos e enfrentar uma forte seca, você ainda não tinha liberdade de expressão. Por outro lado, não podemos esquecer que as ideias de liberdade estavam circulando pelo mundo inteiro. Diversas colônias aqui das Américas estavam conquistando a sua independência. Regiões que antes pertenciam à Espanha conquistaram suas autonomias. Então vejam que esses são fatores que contribuem significativamente para o aumento, ou pelo menos o combustível que vai servir de status para o início da Revolução Pernambucana. Portanto, a gente pode dizer que a Revolução Pernambucana de fato ocorreu durante o chamado período joanino, conforme o professor Daniel mencionou aqui para vocês. É um período em que o Brasil não é mais uma colônia de Portugal, ele seria a sede da monarquia portuguesa. Ele já tinha mudado seu status devido à vinda de Dom João VI. Essa Revolução Pernambucana ela ainda vai contar com a participação de outras províncias, como o caso do Ceará, Rio Grande do Norte, da própria Bahia, mas são participações tímidas, se assim a gente pode dizer. E ainda há também o apoio de outros países, como o próprio Estados Unidos, e alguns soldados, ou pelo menos algumas pessoas ligadas a Napoleão na França. Dentre os líderes da Revolução, né, existiam pessoas que queriam trazer
Napoleão Bonaparte, que estava preso na ilha de Santa Helena, lá perto de onde hoje fica a África do Sul. Napoleão que estava preso depois de ter sido retirado, né, do governo francês, como vocês bem sabem. Seria Pernambuco um dos pontos de fuga em caso de liberdade de Napoleão. Então, só de antemão a gente precisa saber também desse aspecto da participação de algumas nações e de algumas outras províncias. Mas ainda se remetendo um pouquinho à ideia dos interesses nessas participações. O francês a gente já entendeu, que seria uma possível rota de fuga para Napoleão. E por parte dos norte-americanos seria pela ideia dos seus ideais liberais de maior liberdade comercial, desconstruindo ainda mais os acordos que, sobretudo, a coroa portuguesa tinha com a Inglaterra, e assim ficaria mais vantajoso para os Estados Unidos negociar diretamente aqui com a província, agora ou então República de Pernambuco. Então, a Revolução começa no dia 6 de março de 1817, uma revolução liderada por Domingues José de Martins, que vai tomar o poder, vai proclamar a República Pernambucana e vai convocar também uma Assembleia Constituinte. E isso é importante, porque vai ficar bem claro aqui a questão da separação dos três poderes, que é um ideal iluminista, que está presente aqui na Revolução Pernambucana. O que seriam os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, algo que a gente tem até hoje no Brasil. Então, essa separação dos três poderes é uma influência iluminista no processo revolucionário aqui em Pernambuco. Além desse aspecto, como a Revolução Pernambucana tem a participação de padres, sobretudo padres considerados baixo clero, a Igreja Católica ela vai ser considerada a religião oficial da República Pernambucana, mas também vai ser livre a liberdade de cultos para outras religiões. Mas há uma religião oficial, que seria a Igreja Católica. Não há aqui, é bom lembrar, um Estado laico durante a Revolução Pernambucana. Um outro aspecto que contribui significativamente para essa discussão é que, durante a Revolução Pernambucana, com seu processo de proclamação e discussão de uma Assembleia Constituinte, não vai se aderir aqui em Pernambuco ao abolicionismo, ou seja, não vai se aderir ao fim da escravidão. As elites que participavam desse movimento, elas querem manter a escravidão, sendo assim, essas seriam um dos pontos mais baixos desse movimento. Pois bem, então veja, são ideais europeus, sobretudo ventos iluministas, que chegam e influenciam esse nosso movimento em nossa reorganização enquanto república e oposição a coroa portuguesa. O governo português ele organiza a reação é rápida, inclusive a reação se dá, né, com a participação de comerciantes e de fazendeiros aqui da nossa região, de estados vizinhos, que em troca de melhorias, de regalias, de perdão de dívidas, terminaram ajudando o governo português a bater de frente com Pernambuco. Então o Dom João ele vai fazer o quê? Ele vai cercar de alguma maneira a província de Pernambuco, vai fazer que isole-se Pernambuco, tanto com soldados que vinham do Rio de Janeiro, quanto que vinham de Portugal, para fazer com que a necessidade fale mais alto. E durante esse período, quando chega o dia 19 de maio, Dom João consegue, a partir de suas tropas, tomar Recife, e assim vai punir todos os líderes desse processo revolucionário. Os principais líderes foram presos, foram condenados à morte, foram executados, né? E o governo lusitano conseguiu reaver Pernambuco. E um caso fica muito emblemático, que é o caso do vigário Tenório, que ele vai ser esquartejado, seu corpo será todo cortado, ou seja, amputa-se braços, pernas, mãos, cabeça, e seu corpo será arrastado pelas ruas do Recife como forma de aviso e, ao mesmo tempo, evidentemente, punição, caso Pernambuco se rebelasse mais uma vez contra a coroa portuguesa. Pernambuco perdeu a comarca do São Francisco. O território de Pernambuco era muito maior do que é hoje, gente. O território de Pernambuco pegava uma parte do sertão da Bahia e ia até o norte de Minas, né? Há outro fato também interessante se perceber, que é a criação da província que hoje você conhece como estado de Alagoas. Ali, quem vai viver naquela região são aquelas frações da elite, sobretudo, que não aderiram ao processo revolucionário e que
apoiavam a coroa portuguesa. Então essas pessoas vão ter aquela terra e vão ser separadas. Praticamente o estado de Alagoas é criado por Dom João como se fosse uma espécie de território dos que não traíram a coroa portuguesa, ok? Então essa fragmentação do território de Pernambuco também é algo bem significativo. Com essa revolução, Pernambuco mostrou que é um povo bastante combatente. Nós temos a expulsão dos holandeses, nós temos a Guerra dos Mascates. Depois disso, nós teremos a Confederação do Equador em 1824, a Revolução Praeira em 1850, certo? Então Pernambuco marca a sua presença na história brasileira, e acho que vocês devem ter percebido na convivência de vocês, existe uma identidade mais forte do pernambucano em ser pernambucano do que em ser brasileiro. Entender que a gente é um povo de sangue vermelho, de sangue revolucionário. Ok, gente, um abraço para vocês. Professor Jefferson, obrigado, valeu, até a próxima. Enfim, bom, se você for meu aluno, espero que tenha gostado da aula. Eu agradeço demais ao professor Daniel por ter contribuído com o nosso debate hoje. Até a próxima. Fui.